Quem aqui já assistiu esse filme aqui? Alguém sabe qual filme que é? Esse filme aqui é o Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. E essa cena aqui, particularmente, é a minha favorita, em que esse cara, o Sanborn, na época ele fala para o Ray Kroc, que estava escalando o McDonald's, parece que você não percebeu em que ramo está. E aí agora eu digo para vocês não perceberem em que ramo vocês estão. Vocês não estão no mercado de tráfego pago, vocês estão no mercado da atenção. Provavelmente, vocês já ouviram falar que a atenção é o novo petróleo. E as empresas do mundo inteiro estão voltando os olhos para esse mercado da atenção. Da mesma maneira que Virgínia, Casimiro Miguel, grandes players do digital, Pedro Sobral, Thiago Finti, construíram um perfil de autoridade e monetizaram essa audiência, vocês também, eu digo para vocês estão no mesmo mercado. Mas o que tem a ver? O mercado desses caras aí é outro modelo de negócio, não tem nada a ver. Não, todo mundo, literalmente, a partir de agora, vai começar a jogar o mesmo jogo. O jogo de construir um perfil de expert, de especialista, de influenciador e monetizar essa audiência. O Casimiro, que particularmente eu gosto muito, começou fazendo lives, produzindo conteúdo, agora ele monetiza com um canal que transmite jogos. Virgínia construiu uma audiência em cima do público feminino, monetizou essa audiência com produtos, uma empresa do nicho feminino, enfim. Da mesma maneira, Thiago Finti, todos os grandes players do digital, é esse jogo que eles jogam. Eles têm uma audiência e vendem e monetizam para essa audiência. O Pedro Sobral, recentemente, falou a vida inteira de tráfego pago. A vida inteira ele falou só de tráfego. É o grande expert de tráfego no Brasil. Recentemente, ele lançou um produto de orgânico. E vendeu muito. Por quê? Ele percebeu que ele tinha uma audiência que queria comprar esse produto, tinha essa demanda. Mas o que tem a ver? Vocês, assim como qualquer outro negócio, a melhor maneira de alavancar um negócio, e todos aqui, a maioria, eu imagino que tem um negócio, que querem vender mais, querem alavancar, enfim, precisam olhar para isso. Construir audiência em torno do perfil de expert e vender para essa audiência. Não um perfil de agência atrás de uma logo, mas a cara ali. Porque em 2025, a melhor maneira de se fazer um negócio é através do CPF. Mas aí, vocês me perguntam, tá, mas vamos monetizar o quê? Ué, aqui todo mundo vende tráfego pago. Beleza. Mas tem um detalhe. Eu vejo que eu converso com muita gente, o cara acaba seguindo muita gente do digital e percebe que a maioria está olhando para cá, está vendendo isso aqui, está monetizando isso aqui. Eu sei fazer Facebook Ads, aí agora inteligência artificial. E eu pergunto aqui, quem aqui tem agência, presta serviço de alguma coisa, social media, design? Levanta a mão, por favor. O que tu vende na tua agência? Ferramentas? O que tu entrega? O que tu entrega? Tá, tráfego pago e treinamento comercial. E quanto tu cobra? E se eu quiser só tráfego pago, vamos fechar por 1.200? Agora, se eu tenho a proposta para te contratar por 1.200, tráfego pago, 3 meses, 1.400, vamos tirar. Tá, alguém aqui aceitaria essa proposta? Agora? Vamos ser sinceros, não tem por que mentir. Aceitaria? Normal. Normal, o mercado é assim. O que acontece com essa abordagem? Você vende um produto tabelado. Produto X custa Y. Tem uma tabela de preço aqui. Da mesma maneira, um prestador de serviço normal, como um mecânico, um eletricista, um instalador de ar-condicionado. O cliente de vocês quer fechar com vocês. Vocês têm um produto que ele quer, ele tem outros 5 orçamentos na mesa, ele vai decidir pelo mais barato. E aí vira uma commodity. E aí o que acontece é que vira uma briga por preço. Vira uma briga por preço. O cara vai só olhar para o preço, porque todo mundo vendendo a mesma coisa. Agora, uma outra abordagem, que é o que a gente vai introduzir aqui hoje, é um mecanismo único. A vida inteira eu ouvi falar de mecanismo único. Mas até talvez uns 6 meses atrás eu não tinha concebido essa visão. Que o momento em que você
oferece a solução final, o resultado final, a transformação para o teu cliente, você empacota. Eu também entrego o Facebook Ads, eu também entrego o treinamento comercial, mas eu empacoto a minha solução vendendo a transformação final. E se o meu cliente quer tirar alguma coisa, eu não deixo, eu entrego o que eu quero entregar, o que aquele cliente precisa. Eu sou especialista. Sou eu que sei o que ele precisa. E não ele tem que me dizer, não, mas eu não preciso de Google Ads. Eu tenho uma landing page aqui já. Não, beleza, da hora a tua landing page, mas eu vou fazer outra. E eu vou cobrar por isso, tá? Incluso no teu pacote. Então, eu sou especialista, eu sei o que tu precisa, não você. A partir desse momento, você começa a jogar o jogo do ticket médio alto, do especialista. Do cara que vai olhar para ti e só não vai fechar se ele não tiver como pagar. Aí vocês devem pensar, não, os caras estão aí, faz 10 anos que tem essa proposta. Na verdade, não. 4 anos atrás, quando a gente começou, isso aqui é um print de uma proposta comercial, onde a gente vendia o quê? Vendia o meio. Vendia a ferramenta. Vendia o como, e não a transformação final. E para vocês entenderem um pouquinho de como a gente chegou aqui hoje, eu preciso dar uma contextualizada na história, que é provavelmente a história da agência mais improvável que vocês vão conhecer. Porque um cara que largou engenharia elétrica, outro cara que formou em direito, os dois sem entender muita coisa de marketing, até então nunca tinham se visto na vida, se conheceram num hostel e em Florianópolis, inclusive aqui no norte da ilha, aqui perto em Canasvieiras. Eu falei para o Pietro, olha só, eu tenho aqui uns clientes de tráfego que me pagam 300, 400 reais, só que eu sou o cara que gosta de mexer no computador, não gosto de falar com gente. E eu falei, preciso de um cara que seja comercial. E eu via nele, eu nunca tinha vendido nada na vida também, não era vendedor, mas eu tinha visto nele um potencial. E eu falei para ele, cara, a gente pode vender isso aqui por R$1.000 por mês, naquela época. E ele aceitou, uma loucura, um sonho, e a gente saiu. Aqui nos ingleses, inclusive uma coincidência muito grande, a gente está palestrando aqui hoje, pela primeira vez, porque os nossos primeiros clientes foram aqui próximos, delivery, pizzaria, enfim. E a gente saiu de porta em porta, batendo, e assim nascia, até então, Evolua Mídia. Só que aí o que acontece? Começo, essa época, a gente está aprendendo a trabalhar. Aprendendo, tá? Cara, não sabia tráfego. O cara pode aprender a subir uma campanha, mas saber subir uma campanha tem, assim, o cara vê um vídeo no YouTube em 10 minutos, o cara aprende a subir a campanha, mas tem um chão para tu aprender a ser forjado ali, entregar uma solução de verdade. E aí, o cara não é muito produtivo nesse momento, o cara pega vários nichos diferentes, e aí acaba que você é muito improdutivo. A gente não consegue, 8 clientes na época, me consumiu muito tempo. Era só eu que entregava, só ele que vendia. E eu conheci o Michel já, meu amigo de infância, esse sim, já conheci de longa data, e convidei ele para fazer parte desse sonho com a gente. E aí, mais ou menos um ano depois da empresa, começo de fevereiro, março de 2022, a gente estava aí com seus 10, 15 mil de faturamento, e aí eu passo a palavra para o meu grande amigo. Olha só, nessa época, era muito difícil a gente conseguir continuar no jogo da agência, porque a gente via os gurus falando que era para a gente vender o serviço de tráfego pago por 2 mil por mês, por 3 mil por mês. Mas para que a gente ia vender o serviço de tráfego pago, a gente estava no começo, a gente estava aprendendo, não sabia direito como é que fazia para mexer, era a copy de um jeito, era o tráfego de outro jeito, a landing page, design, não sabia vender, não tinha confiança para vender um serviço por 2, 3 mil reais por mês. Mas não tem problema, é o começo. O começo a gente mexe com, a gente tenta ganhar o financiamento dos nossos clientes para o nosso aprendizado. Essa que é a palavra. Eles como se fosse uma faculdade, eles nos financiam para a gente estudar. Está tudo certo por aí. Aconteceu o NL de 22, cobrando barato, sem ter muita previsibilidade de crescimento. O Luciano ele veio sozinho para o NL, veio de ônibus, não conseguimos arcar para os 3 vir, veio só o Luciano. Chegou, falando comigo com o Pietro, ele queria que a gente começasse a vender mais. Vamos focar no comercial, agora é o comercial, vamos ligar funil, vai fazer prospecção. O Pietro foca no comercial, continua lá e eu e o Luciano se viramos na entrega. E aí foi, ligamos o funil. Botou muita gente para dentro.
Gargalamos na operação, Luciano. Era muita gente para atender. Ô, Pietro, cancela esse funil, cara. Para de prospectar. Não vamos conseguir entregar, cara. Para. Vem para a operação conosco. O que acontece? 2, 3 meses depois, o faturamento abaixa. Porque o churn é normal, o churn acontece, faz o melhor trabalho possível, e nós não éramos os melhores. Tomávamos churn. Aí desligava o funil, perdia cliente, voltava o funil, e assim um ciclo repetidamente. Nessa época, ali por agosto, setembro de 2022, tínhamos na época 21 clientes. 9 da mesma franquia. Nós percebemos e falamos assim, nossa, seria lindo se a gente pudesse trabalhar com um único cliente, pegar todos do mesmo igualzinho. O criativo é igual, a cópia é igual, o comercial é igual, o tráfego é igual. E aí a gente decidiu ir para um nicho só. Naquela época era muito famoso, o pessoal nichando a comunicação para conseguir vender mais, bastante para dentistas principalmente. A gente foi dar um passo a mais. Vamos para a harmonização facial. Não é clínica de estética, não é dentistas, não é biomédicos. É clínica de harmonização facial. É só isso. Todos os clientes iguais. A partir de agora, só entra de harmonização facial. Tínhamos 21 clientes, de harmonização facial. Decidimos nichar porque a gente viu um futuro bom no nicho, consciência alta, podiam cobrar o ticket alto, e nós gostávamos dessa cliente que estava com nós nesse setembro de 22. Começamos a nichar para harmonização facial, captação só para isso. Mas não demitimos outros clientes, precisávamos do dinheiro dos outros clientes, não ia demitir do dia para a noite. A decisão foi tomada numa tarde, nós 3 conversando numa quinta-feira, vamos começar a nichar para harmonização facial, e foi isso. Aí que veio o NL de 23. O NL de 23, vemos os 3 só. A empresa começou presencial, era eles 2, numa casa, pensando eu home office, desde o começo, e aí recebemos NL de 23, eu morava em Porto Alegre, Pietro em Balneário Camboriú, Luciano em Porto Belo, em Florianópolis, perdão. Nós 3 resolvemos se encontrar numa casa para passar o NL. Em vez de passar só 2, 3 dias, passamos uma semana aqui. E aí foi espetacular. Naquela semana, recebemos uma ligação do dono da franquia. Das 9 franquias que a gente ele tinha mais 21, era 30 franquias no total. Quis fechar com nós, a franquia. Ficamos muito felizes. Imagina só, uma semana aqui, fomos de 30 mil de faturamento para 60 mil. Trabalhamos pouco aquela semana, pouco no sentido de entregável, mas conseguimos alavancar nosso ticket com o maior contrato da história. 20 mil por mês, 240 mil por ano, assinado por nós e pelo nosso cliente. Muito felizes. E aí, o que vocês fazem quando vocês recebem 20 mil a mais, recorrentemente, todos os meses, delegando totalmente a operação, porque já tínhamos um mecanismo único. Não sei vocês, mas nós botamos a mão para trás e descansamos. Achamos que essa que era a sacada agora. Trabalhar menos, ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais. E o ano inteiro foi assim. Como é que a gente vai fazer para trabalhar menos e ganhar mais? Vamos começar a escalar, ao invés de serviço, vamos para a mentoria. Ou educação. 1 a 1 não é escalável. Vamos vender educação. Grava uma vez, vende. Olha que preguiçoso que a gente estava. Não fazia nem call de vendas. A venda era só pelo WhatsApp. Não, fazer mais call, cansamos desse negócio aí. Não vou mais entregar. Só gravar um videozinho, entrar em call a cada 15 dias e já era. Beleza. NL 2024, veio eu e o Luciano aqui. Tomamos um choque de realidade. A galera falando assim, vocês estão com a cabeça de autônomo. Trabalhar menos e ganhar mais não é o que liga, tem que trabalhar mais para ganhar mais. Essa que é a lógica. É começar a pensar que nem empresário, construir empresa, ir para cima. Eu e o Luciano tínhamos fervorosos em casa. Ô Pietro, agora vamos detonar. Vamos pegar esse funil que é 3 mil por mês, vamos investir 10 mil no nosso funil. Vamos mudar os 4 pneus do carro com o carro andando, a 200 km por hora. Aconteceu na terça-feira, nós entusiasmados, esse ano era o sonho. Aí os 100 mil acontece, não tem jeito, temos um sistema de faturamento, vamos investir em 10 mil em tráfego, vamos por tudo ou nada. Na terça-feira de tarde, o dono da franquia nos falou o seguinte, pessoal, um cara que já tinha palavrado o contrato de mais um ano, pessoal, eu vou cancelar, não quero mais continuar. Ficamos com 38 mil de faturamento, 8 clientes de harmonização facial e meia dúzia de mentoria vendida. Pagar funcionário, pagar o Prolabore, não tinha caixa. E aí o que vocês fazem? Qual que é a lição aqui que eu quero passar para vocês? Perdemos a certeza do faturamento. O que vamos fazer? Olhei para o Pietro, olhei para o Luciano. O que a gente vai fazer agora? O sonho parou por aqui? É ano que vem agora o 100 mil de faturamento? Não, nós não somos movidos por isso. Nós somos por all-in. Sem ter caixa, sem ter dinheiro. Precisava vender no mês e os clientes precisavam pagar no mesmo mês para a gente continuar de pé. Se não acontecesse isso aí, meu amigo,
Não sei o que é virar da Harmoniza Pro. Mas a gente fez o que um cara confia no produto, confia no que faz, faria. Deu all-in, foi para cima. Em abril de 2024, ligamos o funil, fizemos loucura, fomos para o all-in. Muito risco e pouco ego. Essa é a frase que eu acho que nos guia mais incansavelmente. Abril, fomos em 38 mil, para 70, ali em junho, outra loucura. Vamos para cima de novo. A loucura deu certo, vamos fazer outra loucura agora, sem caixa, sem ter caixa ainda. Vamos abrir um escritório presencial no metro quadrado mais caro do Brasil, em Balneário Camboriú. Arriscamos tudo, vamos para cima de novo. E aí, desde abril, 6 meses depois, ali por setembro, outubro, batemos 100 mil de faturamento. 6 meses foi o que separou essas duas decisões. A começar a arriscar mais e conseguir colher mais, confiar no nosso taco. E aqui eu apresento para vocês os nossos resultados. Temos hoje 40 clientes de assessoria, 41 para ser mais exato, fechamos um ontem. 3 mil de ticket médio, vendemos umas 4, 5 mentorias de 6 mil ao ano. Temos o mercado mais caro de Balneário Camboriú, com toda essa história aqui. Mas agora eu quero perguntar para o meu querido amigo, como é que a gente conseguiu chegar até aqui? Pessoal, a minha parte eu vou falar um pouco mais sobre o passo a passo dessa história. Quais foram os principais pontos de inflexão que a gente teve, para que vocês consigam também, porque acredito que, da mesma forma que para nós, acredito que para vocês alcançar, seja 50 mil de faturamento, 100 mil de faturamento, 200, 300, 500 mil de faturamento, também é um objetivo muito grande. Atualmente, a gente está com 41 clientes ali da recorrência de 3 mil, mais ou menos 72 mentoradas, né? E os tópicos que eu separei aqui para vocês, eles não estão em ordem de importância, mas eles são extremamente importantes para que vocês consigam alcançar esses resultados da mesma forma que a gente também conseguiu. Então, a primeira coisa que para nós foi extremamente importante para a gente chegar nisso foi ultranichar, foi validar uma solução específica para uma dor específica de um mercado extremamente específico. E a máxima do mercado, né, de marketing, afins, é que o pessoal pensa que o ultranichar, que você segmentar alguma coisa, é você criar um criativo colocando assim, poxa, sou especialista em lojas de carro, né? Ou vendo tráfego pago para loja de carro, ou para imobiliária, seja o que for. E, na verdade, não é isso. O ultranichar, para nós, é uma verdade, é uma decisão. É você entender toda a construção de negócio que o mercado pode ter. Então, por exemplo, lá em 2022, quando a gente começou a atender uma clínica de harmonização facial, naquela época a gente só fazia tráfego pago. Era a única coisa que a gente sabia fazer, a gente não sabia fazer mais nada. Só que daí a gente entregava, né, uma solução para aquele mercado, que era a solução da falta de demanda que a clínica tinha, só que a gente gerava uma outra dor, que era a secretária, ela não consegue agendar os pacientes que estão ali no WhatsApp, né? Poxa, chegava a gente, só que a secretária não sabia atender. E é normal, porque o pessoal da área da saúde é muito ruim de venda, né? Ninguém nunca fez curso de venda. E aí, a gente foi implementando uma outra solução, que era um treinamento comercial, para que elas conseguissem agendar os pacientes. Depois disso, a gente foi percebendo que só tráfego pago não era suficiente para que a clínica tivesse uma demanda tão grande. Até porque, não sei se os clientes de vocês são assim também, mas naquela época, os nossos clientes, cara, era R$800 por mês para impulsionamento, né, para tráfego pago, era R$1.500, era R$2.000 no máximo. Então, a gente sabe que não vai dar um volume tão considerável. O que a gente fez? Entendeu todas as nuances daquele mercado. Quando você ultranicha, você vai na profundeza do teu mercado. Você entende, cara, o que teu cliente está pensando na hora que ele bota a cabeça no travesseiro. Você entende o desejo obscuro dele. Você tem que entender o que aquela pessoa quer no âmago dela. E aí aqui a gente foi implementando outras soluções, né? A gente hoje entrega 7 canais de aquisição de paciente para uma clínica. A gente entendeu que o tráfego pago era bom, né? Só que o tráfego para nós é uma engrenagem. Só que a clínica, o que mais fazia ela ter paciente era indicação. Então, por que a gente não vai montar também um processo de indicação para que a clínica aumente, né, os clientes dela? Para uma clínica de harmonização facial também, a recorrência, a recompra, ela é muito grande. Então, as pessoas compram recorrentemente os mesmos produtos, até porque ninguém quer voltar a ficar feio, né? Então, sempre que a gente foi implementando essas coisas, a gente foi percebendo. Depois a gente começou a entender até um pouco mais a jornada de compra do paciente. Hoje a gente sabe que para um paciente que nunca comprou um procedimento facial, ele leva em torno de 172 dias para tomar a decisão de compra. Só que não tinha nenhuma clínica que fazia follow-up por 172 dias. Quando chegava no momento de compra, o paciente ia fazer o quê? Ia lá e comprava com outra pessoa. Então, o ultranichar aqui é você
além de entender todo o ecossistema, né, entender tudo que permeia uma clínica, né, no nosso caso, mas, por exemplo, se vocês são, por exemplo, poxa, quero nichar para imobiliário, por exemplo, para corretor de imóveis, cara, não vai fazer tráfego para corretor, velho. Tu tem que entender como é que funciona toda a jornada de compra do cliente do teu cliente. Cara, o corretor, ele vai buscar o cliente na porta de casa dele, ou o cliente chega de Uber, ou o cliente vai de carro. Quando o corretor chega lá para abrir a porta do apartamento para o cara, poxa, tem uma foto, né, vai, sei lá, trabalhar um neuromático, cara, alguma coisa do tipo, enfim, entendam toda a jornada de compra do cliente de vocês, para vocês conseguirem criar uma solução específica para uma dor específica de um mercado específico. Tá? E aí, quando você faz tudo isso, quando você entende, né, todas as nuances que o mercado tem, você acaba se tornando, querendo ou não, um especialista naquilo ali. E aí, a segunda parte, que foi extremamente importante para que a gente conseguisse construir tudo isso, foi justamente isso, ter um perfil de especialista. Algum de vocês aqui hoje tem a questão assim, por exemplo, o perfil pessoal de vocês ou o perfil de agência? O que vende para vocês? É o perfil pessoal ou o perfil de agência? Pessoal, perfil de agência. Quem tem perfil de agência, levanta a mão, por gentileza. Perfil pessoal. Legal. Cara, para nós, antes a gente tinha o perfil da Evolua Mídia, né? Que no caso era o perfil de agência. E a gente se escondia atrás da logo. Nós três gravávamos conteúdo, só que desde 2021, 2022, a gente foi forjado assim. A gente sabia que o que vendia para uma outra pessoa era uma pessoa. E isso é uma máxima do mercado, só que ninguém vai profundamente entender. Que pessoas vendem para pessoas? É muito mais fácil você conseguir confiar num CPF do que no CNPJ. Né? Uma empresa, por exemplo, assim, cara, não tem como tu saber a índole de uma empresa, na grande maioria das vezes, fica meio abstrato. Numa pessoa, sim, tu sabe se a pessoa ela é uma pessoa de caráter, se ela é uma pessoa honesta ou desonesta, se ela é uma pessoa que tem valores. E aí fica muito mais fácil de você conseguir vender para o teu cliente. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas compram de pessoas. E quando, não sei se vocês aqui também vendem assim, né? Mas a gente faz call de vendas. Então, na call de vendas, o cliente primeiro te compra e depois ele compra o que tu está vendendo para ele. Se todos aqui, e acredito que sim, mas por gentileza, levanta a mão quem faz tráfego pago, por favor. 90% da sala. Cara, se vocês têm, teoricamente, o mesmo produto, o que vai ser o diferencial para você vender para aquela pessoa? Número 1, né, que esse é um ponto específico, é você se posicionar como um especialista. Hoje, 99% das pessoas que sentam para conversar comigo me falam, Pietro, eu só sentei para conversar com você porque você é um especialista no meu nicho. Por que né, e existe uma lógica para isso? Por que um neurocirurgião ganha mais que um clínico geral? Porque ele é especialista. Né? E aí, na call de vendas, cara, a pessoa ela primeiro vai comprar você. Se todos vendem o mesmo produto, o que vai diferenciar o vendedor? Se a pessoa gostar de você, confiar em você, você passar a confiança para ela, a chance de você vender é muito mais fácil. E, consequentemente, o custo político também é mais barato. Tá? Um terceiro ponto que para nós foi extremamente importante, e isso aqui, cara, foi uma luta muito grande, foi o user experience do nosso cliente. Alguém aqui já se preocupou com o user experience do seu cliente? Já se perguntaram assim, cara, como é que eu faço para facilitar a vida do meu cliente consumir o meu produto? A gente entendeu que 70% do sucesso do projeto com o cliente depende do cliente. Então, por exemplo, assim, se a gente dá um treinamento, né? O Abel aqui na frente falou, cara, a gente dá treinamento comercial. Se o teu cliente, né, você faz tráfego, entrega a demanda, você dá o treinamento comercial. Se o teu cliente não aplica teu treinamento comercial, qual trabalho vai ser prejudicado? O teu. Então, para nós, quando a gente entendeu que todas as coisas que a gente precisava fazer era para facilitar o user experience do nosso cliente. E aí, cara, é uma coisa que vocês provavelmente já viram muito. A Netflix faz muito isso. Por que né, quando você está assistindo Netflix, aqui no cantinho fica pular para o próximo episódio, né, ou assistir um outro filme? Porque eles estão se preocupando em facilitar a maneira que você consome o produto deles. E aí, nós que estamos aqui, né, e acredito que vocês trabalhem também com negócios locais. Cara, dono de negócio local é a tua mãe, é o teu pai, né? São ali pessoas, empresários e tal, mas de seus 50, 70 anos de idade. Então, se você não facilitar para que essa pessoa consuma o teu conteúdo, consuma o teu produto, dificilmente você vai conseguir entregar o resultado que você está propondo para ela, e aí o teu churn vai ser alto. Uma coisa extremamente importante também para nós, que isso aqui mudou tudo, foi ter pessoas boas dentro do negócio. Então, em 2022, o Luciano veio sozinho de ônibus para a NL, a gente não tinha dinheiro para comprar para todo mundo ingresso. Em 2023, a gente veio com o ingresso inicial, porque era o que a gente tinha, né, para fazer. Em 2024, veio o Luciano e o Michel. E aí, em 2025, a gente conseguiu trazer
todo o nosso time conseguiu alugar uma casa, e aí peço também para o pessoal da Harmoniza Pro e dar um oi, né? Mas, cara, ter um time que veste a camisa, e essa galera é foda, eles têm um senso de pertencimento absurdo com a empresa. Eles entendem que o crescimento da empresa depende muito mais deles do que de nós. Quem está na base, né, entregando para os clientes são eles. Se eles não tiverem o mesmo valor, a mesma visão que eu tenho, o mesmo respeito que eu tenho com os clientes, cara, a empresa vai para o buraco, a gente vai perder muito cliente. E aí, uma das coisas que a gente pensava um tempo atrás, em 2022, 2023, talvez, era, não, vamos ter uma empresa enxuta. Vamos ter pouco colaborador, muito lucro, vamos vender mentoria. Só que, cara, depois que você entende que o que forma uma empresa de verdade são pessoas, aí você começa a investir em gente. Aí você começa a investir em cultura, você começa a investir em treinamento, você começa a capacitar cada vez mais o teu time para que eles sejam cada vez melhores. E aí, cara, entra uma parada muito engraçada da questão do ultra nichar. Olhando para essa galera aqui, ó, essas carinhas, vocês acham que alguém nesses aqui sabe alguma coisa sobre harmonização facial? Cara, esses caras são especialistas em harmonização facial, velho. Os caras sabem tudo de harmonização facial. Por quê? Ainda dentro do ultra nicho. Se você se especializa em um nicho, se você fala que você é a porra de um especialista e você não conhece o produto do teu cliente, tu não é a porra de um especialista nenhum, velho. Esses caras aqui, recorrentemente, a gente tem encontro com as nossas clientes, eles assistem vídeo no YouTube, eles entendem a importância disso. E isso só é possível por conta do senso de pertencimento que eles têm. Que se a empresa cresce, eles crescem também. E aí, no cerne aqui dessa nossa mensagem para vocês, está o ecossistema. Né? E o ecossistema eu quero que vocês enxerguem como toda a volta, né? toda a retroalimentação que as coisas fazem. Então, por exemplo, assim, a gente é especialista em harmonização facial, a gente se posiciona como especialista para harmonização facial. Beleza, ponto 1. Dado que a gente capta um cliente de harmonização facial, digamos que essa clínica fature seus 100 mil reais, né? Legal. Cara, existe uma parcela muito grande, de clínicas que faturam menos de 100 mil reais. Então, eu preciso ter produto para essas pessoas também. Só que hoje o nosso ticket está na casa dos 3 mil, 13.300. A gente vende projeto de 40 mil reais, 44 mil. Obviamente que não são todas as empresas que conseguem pagar. Então, a gente tem a nossa mentoria como um downsell, né? Essa mentoria como um downsell, a gente consegue retroalimentar para que elas consigam crescer e aí depois elas contratem a nossa assessoria. Então, a gente acaba não perdendo o lead. Claro que tem pessoas que não vão fechar, obviamente, né? Mas uma das coisas que são mais interessantes sobre o ecossistema, quando você começa a fomentar o ecossistema, é que o que acontece? Na nossa mentoria, a gente tem a área de membros, a gente tem as aulas, e aí, semanalmente, a gente tem encontros com os mentorados. E esse encontro seja para passar um novo conteúdo, alguma coisa. O que a gente faz? O que a gente começou a fazer desse ano para cá, que funciona muito bem? A gente convida as nossas doutoras da nossa assessoria, que são clínicas ali que faturam seus 300, 400, 500 mil por mês, para que elas ministrem aulas na nossa mentoria. E aí, cara, isso vende muito na hora que você vai fazer um pitch de vendas. Você fala assim para o teu cliente, cara, quanto que você pagaria para ter acesso a toda a jornada, a toda a história, todo o passo a passo, todo o ponto de inflexão que uma clínica que hoje fatura seus 300, 400, 500 mil passou para que você consiga replicar tudo isso e aplicar na tua clínica também. Isso é muito forte, isso é imensurável. Então, uma das coisas que, né, além da aula, da metodologia que a gente já tem validada, né, a gente já tem um mecanismo único que a gente já validou para esse mercado, que a gente consegue replicar para elas assistirem, a gente consegue também retroalimentar esse público através disso aqui. E o ponto principal, cara, da mentoria é a trincheira. De nada ia adiantar a gente só gravar um curso se a gente não soubesse o que a gente está falando. Então, o nosso diferencial, e aí passo isso para vocês também, para vocês terem uma esteira de produtos, é, cara, se você é especialista, você presta um serviço, e aí depois você grava uma mentoria, você está correto. Agora, se você não sabe nada daquele mercado, você começa a gravar curso, né, que nem aqueles gurus lá que vou te ensinar a fazer um curso para vender meu curso. É basicamente isso daí. Então, aqui, a gente consegue monetizar essa audiência também, parcelas muito grandes. E, cara, sempre no ecossistema você vai conseguir criar mais e mais coisas. Então, por exemplo, agora, a gente vai criar um mastermind para clínicas que faturam acima dos seus 6 dígitos mensais. Esse ano a gente quer fazer um evento presencial, único e exclusivamente voltado para a parte da harmonização facial. Então, sempre vão surgindo novos produtos, novas demandas, quando você gera um ecossistema, porque você já é especialista, né? Você já criou a tua autoridade, você já tem a tua audiência.
Da mesma forma que o Luciano tinha exemplificado com o Sobral. O Sobral é especialista em tráfego. Aí depois que ele fez, criou um produto ali de orgânico e ele consegue vender. Por quê? Porque ele tem audiência. E aí, cara, teve uma coisa bem importante, que é o seguinte, eu não sei se vocês têm medo de investir em tráfego pago para vocês, mas a gente tinha muito medo de investir em tráfego para nós. E aí, cara, tu é um gestor de tráfego que tu tem medo de investir em tráfego para ti, velho. Não sei se vocês possuíam esse medo também, mas a gente tinha muito, né? E aí, cara, é aquela coisa, né? Investir em tráfego com o dinheiro dos outros é uma delicinha. Agora, com o teu dinheiro, meu amigo, colocar a prova em risco é fogo. Só que quando você tem um produto bom, você sabe o teu CAC, você sabe o LTV que aquele produto gera também, no nosso caso, o nosso CAC é 850, nosso LTV é de 30 mil, você sabe que se você investir tanto, vai retornar tanto. No mês passado, eu cheguei para o Luciano e falei assim, velho, esse mês eu quero fechar 25 clientes, esse mês de março. O que a gente precisa fazer para tu me entregar 400 leads? Porque dados os números que a gente tinha, o que a gente tinha, as taxas que a gente tinha, a gente conseguiria fechar 25 clientes. Aí ele falou, mano, a gente tem que investir 16 mil em tráfego. Eu falei, então vamos investir 16 mil em tráfego. Só que, cara, isso para nós, há um ano atrás, era um absurdo, velho. Pô, a gente só, o máximo que a gente colocava era 3 mil e olha lá. E aí aqui, né, nos últimos 12 meses, a gente investiu, tá batendo aí a faixa dos 100 mil, só que a nossa virada de chave maior ali, que a gente começou a sentar a mão realmente, ali acho que foi em maio, mais ou menos, né? Foi mais ou menos em maio. Não tenha medo de investir em tráfego se você tem um produto bom, se você tem, né, sabe teu CAC, sabe teu LTV, você está pronto para escalar, tá? E aí, cara, uma das coisas que mudou muito a nossa cabeça, assim, foi ter essa mentalidade de empresário, foi ter uma empresa de verdade. Acho que todo mundo entra no digital, ou pelo menos a grande maioria entra no digital, com aquela falsa impressão de eu quero ter minha liberdade geográfica, eu quero viajar, eu quero ser um nômade digital. A gente também entrou com essa mesma vontade, com essa mesma pira, digamos assim, né? Só que do ano passado para cá, cara, a nossa cabeça virou. E a gente falou, cara, a gente precisa ter uma empresa de verdade. A gente precisa construir algo a longo prazo. A gente não pode ficar preso em hackzinho para na semana que vem a gente fazer uma coisa diferente, sendo que a gente não tem uma recorrência alta, a gente não tem uma construção de um negócio. E aí, uma empresa de verdade é uma empresa que paga imposto, é uma empresa que contrata CLT. Não tem como tu ficar contratando PJ exigindo horário dos caras, né? Não tem como tu querer alavancar, crescer pra caramba, não pagar imposto, né? Não emitir nota fiscal e afins. Então, ter uma empresa de verdade, ter um escritório presencial, foi algo que mudou da água para o vinho o nosso negócio também. E aqui, cara, é a construção do nosso sonho. É você conseguir materializar tudo aquilo que você faz. Antes de vir para a NL, na quarta-feira, cara, eu estava sozinho no escritório, era, sei lá, umas 9 da noite, estava terminando de montar minha parte da palestra, e aí eu parei, assim, estava com fone de ouvido, ouvindo uma musicona, assim, eu falei, parei, caralho, velho, pô, que massa, mano, tá ligado? Tipo assim, caralho, era eu e o Luciano, velho, num hostel, né, a gente não tinha mesa para trabalhar na porra do hostel, ou a gente trabalhava sentado no chão, ou era deitado na cama, era a única coisa que tinha. E aí agora, pô, estamos aqui no escritório, em Balneário, com 11 colaboradores. Todas essas materializações, né, que aí você consegue fomentar mais cultura, você consegue fomentar mais energia dentro do teu ambiente de trabalho, faz uma diferença absurda. E aí, pessoal, só para fechar aqui, para fazer todo um bolo, o que eu quero que vocês percebam, principalmente aqui em toda a fala que a gente trouxe, foi a construção de todos os erros que a gente teve, para a gente não entregar mais ferramenta, para a gente não ficar preso nessa noia de, cara, eu preciso me atualizar, eu preciso de inteligência artificial. Cara, beleza, só que tu precisa primeiro ter um negócio. Não é a inteligência artificial que vai fazer o teu grande pulo do gato. É você trabalhar diariamente, fazendo as coisas repetidas, construir uma solução real que entregue para o teu cliente um problema, né? Que entregue, na verdade, um problema não, entregue para o teu cliente uma solução. Porque, cara, ganha dinheiro quem resolve o problema. Né? Não tem o que fazer, ganha dinheiro no mundo quem resolve o problema. E aí, vocês vão ter, basicamente, né, duas vertentes. Se vocês decidirem ficar correndo atrás do próprio rabo sempre, né, tentando achar, cara, o hackzinho ali que vai, sei lá, bombar o tráfego, ou que vai, poxa, nova tendência em afins, vocês vão seguir nessa pegada aqui. Um ticket médio extremamente baixo, você vai ser um prestador de serviço qualquer, você vai ser um pedreiro do digital, que nem o Luciano estava comentando antes. O teu cliente não confia em você. A inteligência artificial vai te substituir porque as coisas que você entrega, Facebook Ads, Google Ads,
site, landing page, cara, dá tudo hoje para fazer com inteligência artificial. Só que se você entender, e isso ninguém nunca vai substituir, o crescimento de um negócio, como você vai construir toda essa máxima para reformular o negócio do teu cliente, aí você se torna insubstituível e aí você sai para essa segunda solução, que é a solução de um ticket médio maior, vendendo projetos com LTV muito maior, você se torna um parceiro estratégico do teu cliente, o cliente te liga para tomar decisão, o teu cliente ele pensa 2 vezes antes de cancelar com você. Aconteceu isso esse mês passado. O cliente ligou para nós e falou assim, pessoal, olha só, eu estou com resultado ruim, mas eu não vou sair, porque o Pietro fica postando lá que os clientes de vocês estão vendendo muito, estão vendendo procedimentos ali de 15, 20 mil reais, e eu sei que o problema está sendo eu, é a minha região, eu não estou gravando as coisas direito, então eu vou ficar. Então o cliente confia em você. E a IA vai impulsionar o que já é bom. E aí agora eu deixo a pergunta para vocês. Que jogo que vocês querem jogar? Querem fazer alguma pergunta? Aí vocês perguntem e conduzem. Tem mais 10 minutinhos, se quiser. Abriu uma pergunta? Pode ter, vocês conduzem e fecham, tá? Porque não está contemplado para a gente fazer isso. Ah, tá. Porque o que a gente está passando, às vezes, aí você Ah, sabe tá. que Sim. seja assim, nos últimos 10 minutos. Perfeito, tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, por favor. Cara, tu falou que tu vai fazer mais coisa para o cliente fazer menos e ele não se incomodar. Não é tão por aí. Na verdade, é um pouquinho até o contrário. A gente tenta colocar mais coisa para o cliente fazer e menos para a gente. Porque a gente acredita em uma entrega consultiva, mais escalável, mais valor agregado. E aí, dentro da nossa entrega consultiva, a gente tem muita coisa para o cliente fazer, depende muito do que ele faça. E aí, essas coisas que eles precisam fazer, a gente precisa facilitar. Então, vou te dar um exemplo. A gente precisa que ele grave o conteúdo. Só que, cara, gravar... Eu vou pegar minha mãe, que é a idade do meu cliente. Não tem a habilidade com o celular para fazer uma gravação boa, para saber que tem uma iluminação, que tem que fazer uma iluminação boa, por exemplo. Então, a gente vai lá, tem um documento em que a gente instrui o cliente a como gravar. Vai ter um vídeo tutorial de como cadastrar o cartão no Facebook, por exemplo. Então, coisas assim que tu mastiga para o cliente para deixar facilitado. Drive. Cara, a gente tem uma briga eterna com o Drive, cara. Os clientes não sabem subir o material no Drive. Aí a gente está lá tentando facilitar, organizar da melhor maneira possível. A gente também não tem o produto perfeito ainda. É uma coisa que a gente está desenvolvendo, cada dia mais melhorando. Mas a ideia é que tu vai se preocupar com isso e tornar a jornada do teu cliente dentro da tua empresa mais tranquila. Porque, como a gente, no nosso caso, entrega muita coisa para o cliente fazer, acabava que sobrecarregava o cliente. Nossa, quanta coisa para fazer. E aí tentar deixar isso. Tava saindo porque tava muita coisa para ele fazer, entendeu? E aí o cara vai facilitando, mastigando, para deixar essa jornada dele mais tranquila para ele. Separar em fases, por exemplo, tem 10 coisas aqui, 2 por mês, por exemplo. Eu ia falar que primeiro tu faz o complexo, depois tu enxuga. Pega um cliente individualmente, faz com ele. Como é que vai fazer para gravar o vídeo melhor? Sei lá, entra em call, faz material para ele, exclusivo para esse cliente. Testou, funcionou, como é que eu faço para fazer isso aqui em escala agora, para todos os restos? Primeiro tu pensa no complexo, depois tu enxuga. Sempre esse processo. Vai ser mais fácil para te conseguir elaborar. Legal. Cara, a gente testou das duas formas, né? Hoje o nosso projeto como um todo, ele tem uma recorrência ali mensal de 3.300 mais ou menos, mais uma taxa de implementação de 4.000. E
E aí é um projeto de 12 meses. Então, até um conselho, vende sempre projeto de 12 meses. Desse projeto de 12 meses, aí na apresentação eu faço isso, porque se você vai apresentar a parcela para a pessoa, ela vai estar contratando a ferramenta. Então, vai ser muito mais fácil dela se desvincular de você. Quando você entrega a solução mais robusta e você quebra isso, por exemplo, uma das coisas que eu faço, né? Eu falo para o cliente, olha, a gente vai ter um projeto de 12 meses e já é diferente da grande maioria de empresas que ele vai conversar. A gente tem uma taxa de implementação de R$4.000. Cara, coisa que ninguém cobra. Então, o cliente vai repulsar ainda mais para pagar. Só que daí eu explico para ele que a nossa entrega ela é quebrada em trimestres. Então, que cada parte ali, né, do trimestre, digamos assim, ela vai passar por algumas fases. Então, digamos que na parte 1 do trimestre, ela vai ter 4 fases. E aí vai ter detalhe ali o que vai ser entregue, né? Uma das coisas que, para mim, mudou bastante assim nessa questão e foi mostrar a jornada do cliente, sabe? Mostrar a evolução que ele vai ter. Então, cara, ó, tu vai chegar, vai fazer tal coisa, 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 depois vai para isso, vai para isso, vai para isso. Vai mostrando as evoluções baseado nas dores que ele tem, sabe? E aí, respondendo a tua pergunta agora mais prática, eu passo sempre a parcela. Porque se tu chega ali pro cara e fala, poxa, vai ser um projeto de R$40.000, é muito pesado. Agora tu fala, poxa, vai ser um projeto de R$3.000, de 12 meses, fica mais leve para ele consumir aquilo ali, né? Então, eu hoje faço dessa forma. Não sei se respondi a tua pergunta. Tá, olha só. O social media não vai ser escalável, né? O que a gente faz? A gente tenta matar 2 coelhos com uma cajadada só. Pegar o mesmo anúncio que vai para o tráfego pago, vai para o Instagram também. A gente monta a copy e envia para os nossos clientes 4 copies mensalmente. Todo mês, 4 copies. Para quê? Para gravar as 4, para a gente ser criativo, para a gente testar no tráfego pago, e um post por mês para ela postar no Instagram dela. A ideia central aqui é 2 CTAs no final. Um para Reels e outro para anúncio. Então, ela recebe 4 scripts mensalmente, ela grava, nos envia, a gente edita e envia os 2 para ela aprovar, tanto para anúncio, tanto para Reels. A gente mata os 2 processos de uma forma só. A gente consegue que ela poste. O nosso produto é um pouco mais complexo, a gente cria toda uma narrativa por trás da doutora. Então, a gente precisa necessariamente que ela poste esses vídeos. E mais vídeos para ela é mais problema para ela. Então, precisa facilitar isso aí. Então, de 4 vídeos se torna 8, para ela postar um por semana, facilita bastante o processo da social media também, para ter um bom posicionamento com a nossa narrativa. Cara, só para complementar a resposta do Michel, a gente acredita muito que o social media tem que ser feito interno, não externo. A agência, como é que vai ter 50 clientes do Brasil inteiro, padronizar a comunicação de clientes do Brasil inteiro? Então, a gente acredita que o social media, primeiramente, tem que ser feito pela clínica. E, dito isso, a gente vai municiar a clínica, às vezes vai ter uma secretária, vai ter alguém que trabalha ali interno, que vai ser uma menina às vezes mais nova, no nosso caso, né? Vai ser uma pessoa mais nova, vai ter mais habilidade com rede social, a gente vai treinar essa pessoa, capacitar essa pessoa para estar no dia a dia fazendo ali os posts, postando, gravando stories, enfim, acompanhando, porque a gente acredita nessa personalização ali do dia a dia da clínica, tá? Então aí a nossa entrega, como eu comentei antes, totalmente consultiva. A gente no começo entrega um reposicionamento, vamos supor, vai lá e arquiva alguns posts, troca capas, enfim, para dar uma nova cara para o perfil, mas no dia a dia quem vai fazer é internamente a clínica, a gente acompanhando e instruindo. Só para finalizar, cara, uma das coisas que a gente percebeu, e aí acho que respondendo, né, que tu comentou, poxa, quando o cliente chega, ele tem que ver um posicionamento legal, certo? Era essa a pergunta, né? Massa, cara. Uma das coisas que a gente notou muito, para que as nossas clientes conseguissem vender mais, é que o Instagram dela precisava ser uma vitrine. Então, dentro de uma clínica, né, era muito aqueles posts de Canva, que é normal, assim, da pessoa achar, sei lá, contratar um social media que estava talvez iniciando, a pessoa fazer aquela coisa, cara, muito panfletada e afins, e aquilo lá não vende. E aí a gente começou a perceber que o que vende são conteúdos de convencimento. O que são conteúdos de convencimento? Conteúdos que convençam o paciente de que a doutora é a melhor escolha para ele decidir comprar. Então, todos os conteúdos que são atrelados ao Instagram da doutora são conteúdos que focam em aumentar a autoridade dela e criar mais desejo. Dentro disso, a gente tem normalmente 4 linhas editoriais, que é a experiência do paciente dentro da clínica, os bastidores da clínica para mostrar que tem uma estrutura legal e afins, os resultados da doutora, e aí dentro dos resultados tem antes e depois, tem vídeo, tem a grande maioria das coisas que a gente faz agora é em relação a estudo de caso, porque tu consegue criar mais conexão com o paciente. E por fim, obviamente, não dá para esquecer que o Instagram é uma rede social. Então a gente tem que trazer também o lifestyle.
Então, né, o estilo de vida da profissional. Dado que a gente faça tudo isso, a gente consegue criar essa conexão e aí a gente fala muito de ter um feed vitrine. O que é um feed vitrine? É onde a pessoa passa ali na frente e ela consegue visualizar tudo que ela precisa, né? Todos os produtos, os serviços e afins, consegue ver a estrutura da loja, digamos assim. E aí, cara, o tráfego pago, né, e o Instagram é um grande shopping. Então, a pessoa vai passar na frente da tua vitrine, vai passar na frente da vitrine da concorrente. A que tiver mais bonita, ela vai decidir entrar. Quando ela entrar nessa loja, ela vai falar com quem? Com a atendente da loja, que no nosso caso é a secretária. Se a secretária ela não estiver bem treinada, acompanhada, sabendo como conduzir o paciente, no caso o cliente, provavelmente ela vai perder aquela pessoa, né? Então, fazendo toda essa narrativa, ela tem toda a construção, é tudo conectado. E aí a gente não acredita muito na questão do social media, como você tinha falado, por conta de escala, né? A gente tinha social media até começo do ano passado, só que era muito difícil de escalar, dá muito problema. Então, como a gente queria crescer absurdamente, daí a gente cortou e aí preferiu fazer dessa maneira que o Michel explicou.